Vamos aguardar um pouco, né? Nesse mundo virtual a gente sempre tem que ter essa paciência, né? Mas chegou a nossa querida professora Joelza, né? Muito, Estou muito aqui. bem-vinda, professora Joelza. Boa Boa noite, noite Bruno. mesmo. Boa noite a todo mundo que está aí online. E obrigado mesmo por você ter atendido esse nosso convite, né? De forma tão solícita e carinhosa, né? Quem já teve um pouco a possibilidade de lidar com você sabe a simpatia que você é, né? Como você recebe bem, né? Professores, colegas, gente curiosa pelo campo da história, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo por esse convite que você tão prontamente aceitou e falou, não, vamos falar de história, sim, vamos falar de algo que talvez eu saiba que é ensinar história, né, professora? Foi como eu comecei a ter contato com a professora Joelza, né? Talvez alguns aqui dos vários espectadores também tenham tido isso, né? Que foi, sobretudo, né? Escritora de livros, né? E aí eu vou citar algumas obras aqui para quem já trabalhou, para quem tem saudade de trabalhar com esses livros, né? Mas o História em Documentos, que eu acho um livro fenomenal, né? Voltado para o ensino fundamental, né, professor? Editado pela FTD, né? E o Brasil, uma perspectiva histórica, né, que é voltado mais, aí, no caso, para o ensino médio, também pela FTD. Há outros, né, fica aí, ó, deixar um gostinho, uma curiosidade para o espectador correr atrás, querer, de alguma forma ou de outra, saber um pouquinho mais da professora Joelza. Né? E eu exorto mesmo, para quem não conhece, o Banco Laplace, vá até lá as redes depois aqui da nossa live, e para quem não conhece, eu exorto também para que eu convido para que depois aqui da live conheça o projeto da professora Joelza, que é o Ensinar História. Né? E aqui vai um pouco a minha primeira pergunta, né, professora? Né? Hum. Por que história? E aí, sobretudo, o que é o projeto e principalmente o site aí, o Ensinar História? Né? O que te mobilizou para isso, professora? Boa noite. Boa noite. O porquê história, né? História apareceu na minha vida em dois momentos. Eu recém-alfabetizada, e naquela época, quando os alunos do primeiro ano primário, né, estavam alfabetizados, havia uma grande cerimônia que era feita no teatro da escola para a entrega de um livro para cada aluno. E eu ali, como eu fui uma boa aluna, eu ganhei mais do que o livro, eu ganhei uma coleçãozinha de 4 livros, que eu tenho até hoje, Que capa legal. dura vermelha, e eram livros, assim, um sobre ciência, um sobre geografia, e tinha um lá de aventuras da história. Aquele foi o meu primeiro grande contato hipnotizador, sedutor. O que estava escrito ali eram as aventuras arqueológicas, né, da época do século XIX, aquela arqueologia romântica, né, de descobrir as ruínas de Micenas, de Troia, né, Machu Picchu, né, Uhum. e eu mergulhei naquilo, e para mim, aquilo foi a tradução do que é a história. É você descobrir coisas secretas que estão lá no fundo da terra, né? E não havia lugar que eu não tentava escavar para ver se eu encontrava alguma coisa. Passaram-se os anos, né? Eu fui estudante na época da ditadura, quando eu entrei na faculdade, e eu fiz o cursinho pensando em arquitetura, fazer Olha. paisagismo ou fazer urbanismo. Entrei, inclusive, na FAO. Mas no cursinho eu tive a minha segunda grande sedução por história. Foram Hum. grandes aulas com o professor Ricardo Maranhão, com a Laura Legal. Maria Regina Pet, Uhum. aulas que eram conferências, né? O professor sentava na mesa e discorria sobre nazismo, Segunda Guerra, sobre Nabucodonosor, sobre o Brasil da República Velha, sobre Vargas. E aquilo foi me dando uma dimensão que aquele livro primeiro não deu, era a dimensão de, poxa, meu pai falou nisso, meus avós já falaram nisso, isso está de alguma maneira ligado à minha família, tá? Eu estou reconhecendo isso que eu estou ouvindo, e mais Hum. ainda, a sensação de que eu faço parte disso. E é legal, é muito bacana na sua fala, professora, que você toca em pontos que eu vou assim, tentar sintetizar, né? Paixão e entusiasmo, né? É Sim, curioso como esses dois substantivos, que também podem ser adjetivos, né?
eles estão marcados na nossa relação com os nossos alunos, né? E muitos identificam isso, né? O modo como os professores de história são extremamente apaixonados, entusiasmados diante do conhecimento histórico, né? Como essa paixão pelo ser humano e pelas obras humanas, né? Sim. Desde as suas obras trágicas até as suas grandes realizações, né? E aí, pensando nisso, professor, ainda um pouquinho nesse tema, né? O que ele traz mais satisfação quando você começa a pensar no ensino de história? Porque no seu site tem uma declaração no Sobre Mim, né, que eu achei muito bela, muito bonita, uma breve história que você É, conta, né, do seu primeiro dia de aula, quer dizer, ensinando história, né? Então, minha pergunta é um sim. pouco nisso, né? O que ainda hoje, passado essa carreira, né, essa trilha que você já percorreu, né, e olha para trás com tanta satisfação, né? O que te traz ainda de satisfação no ensino de história, professora? Eu tiraria o ainda, tá? Porque é permanente, o ainda dá uma ideia de, nossa, precisa acabar. Não, não, ele continua, né? O mais fantástico do ensino de história é você ver o crescimento de um aluno, e eu não estou falando do crescimento cognitivo, não. Tá? Porque isso é meio que uma obrigação nossa, é meio que uma coisa natural de se fazer. Né? O efeito colateral, né, professor? Exatamente. Eu digo o crescimento enquanto ser humano. É isso que é o mais forte. E a minha trajetória enquanto professora, ela foi do fim para o começo. Eu comecei sendo professora de cursinho, tá? Então você já pega a ponta final do ensino médio, alunos que já estão mais adultos, né? Alunos com um raciocínio mais ágil e que já tiveram algum conhecimento de história. Então você Uhum. pode desfechar mais e fazer mais relações. Bom, do cursinho, eu fui dar aula em ensino médio. Então, eu comecei a ver o começo daquele aluno lá no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. E depois eu fui dar aula no Fundamental 2. Isso não foi projetado, isso foram circunstâncias de trabalhos. Tá? Fui dar aula no Fundamental 2, foi um choque enorme, né? E eu que vinha de um cursinho de alunos de 17 anos, pegar uma criançada de 10, 11 no sexto, né? Eu imagino. Criança que fala pra gente, professor, é para copiar o que está na lousa, né? Eu escrevo com caneta vermelha, para saber com lápis, Coisa né? mais procedimental, né, professora? Exato, eu tenho que encadernar o caderno. Eu nem sabia o que responder. Imagina esse aluno de cursinho tinha esse tipo de problemática, né? Sim. Aquele aluno rebelde do sétimo ano, do oitavo ano, né? Aquele aluno que faz a gente pensar em desistir, né? Acho que eu vou vender natura e parar com isso, né? É. E Aquele finalmente, sétimo C terrível, né, professora? uma experiência muito rápida que foi no Fundamental 1, que aí então você pega o quase que o bebê, né? Sim. Então, essa trajetória que me fez sair de uma coisa que era confortável, que era lidar com alguém quase da minha idade, eu comecei a dar aula com 18 anos, para chegar à criança, foi choque, mas foi muito enriquecedor, bastante enriquecedor, né? E, e aí eu pude perceber uma coisa muito interessante que eu acho que nós, professores, deveríamos nos aprofundar mais no estudo e na percepção. Né? Além do conteúdo que nós temos de história propriamente dita, entender da psicologia desse aluno. Hum, Porque esse aluno, ele é muito diferente. Um aluno do sexto ano, ele está muito distante daquele que será no oitavo. E é só 2 anos de diferença. O aluno do oitavo ano não tem nada que ver com o aluno do primeiro ano do ensino médio. sim. E assim vai. As diferenças são gigantescas. Né? Aquele meu aluno do sexto ano, que ainda é uma criança, que ainda precisa que eu olhe nos olhos dele. Precisa até que eu toque. Sabe, que eu coloque a mão no Sim. ombro, pegue na mão dele, né? Ele precisa muito entender que a aula é para ele, não é para a classe. Enquanto que o meu olhar de professora de cursinho era um olhar
né, panorâmico, eu olhava para todo mundo ao mesmo E tempo. informacional, né? Porque, sem, Sim, claro, desprezar os professores de cursinho, mas às vezes a gente se sente até, né? Eu também tenho sim, sim. experiência em cursinho, mas a gente se sente mais um divulgador de informação, facilitador de informação do que formador mesmo, né? E você não tem muito a proximidade, aliás, quase nenhuma, né? As minhas salas Uhum. tinham entre 150 e 160 alunos, né? Uma aula com microfone, então era uma aula mesmo com olhar longe, né? O ponto de fuga era muito fuga, né? Sim, E já do sexto ano, não. É um aluno terno, é um aluno doce, é um aluno criança, né? É um aluno que sim, chora. Na sala de aula, o que você faz sim. com o aluno que chora? E de tudo, né? Às vezes até questões até do foro privado, né? Às vezes ele não consegue, sei lá, se segurar na cadeira, ou às vezes ele tem necessidade mesmo fisiológica, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo desse processo de se amoldar às regras, aos procedimentos, né? E se crescer, né? Você crescer. E aí a minha grande, meu grande desafio, minha grande busca, né, era como e o que o ensino de história Hum, pode ajudar neste momento que o aluno está. Não entendi. é assim, eu tenho um programa para passar para esse aluno. Não, o que esse aluno precisa desse programa? A pergunta é Hum, o qual, tá? E foi isso que me fez pensar muito, muitos anos, em escrever a coleção do História em Documento, né? É uma falha que a gente tem mesmo na nossa formação e que eu admiro muito, porque os professores aprendem isso na raça, no trabalho, é na prática cotidiana de aula, né? Como lidar com esses alunos. Interessante, né? Porque é pensar o ensino de história, né? Esse campo, né? Que a gente pode dizer aí do conhecimento histórico, né? Que às vezes é relegado, né? Quase como um patinho feio nas academias, né? Ou até no próprio processo de formação dos professores em Sim, licenciatura, né? Mas de pensar ele como de fato um compromisso ético no processo de humanização dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes e até de repente ainda com esse sistema de preparação pré-vestibular, né? Para ainda essa humanização desse jovem pré-vestibular, né? Ou seja, sim, lembrar um pouco essa dimensão ética, né? Que o ensino de história ele ainda guarda nas relações humanas, né? E que tem, sem dúvida. obviamente, as suas particularidades, né? E é muito legal isso que você falou, professora, porque dá para perceber que assim a distância cria perspectiva, né? É uma coisa que Sim, meu ex-orientador, que eu tenho um apreço muito grande, o professor José Alves, lá da Unicamp, ele diz, né? Porque realmente esse olhar parece que, entre aspas, para trás, fez com que você fosse tendo essa experiência mesmo, né? De sim, sim. frequentar o médio, depois frequentar o ensino fundamental 2, o ensino fundamental um, que mudaram, né, os seus códigos, né? Acho que você viu toda essa transformação na Sim, foi, educação, foi né? um parto inverso. Mas tem uma pergunta que assim me chama muito a atenção, porque isso é interessantíssimo de você ter acumulado essa experiência nos diversos, hoje a gente chama de segmentos, né? Os antigos colegiais, ginasial, né? Eles mudaram os Sim, termos, né? sim. Mas em pleno século XXI, né? E você olhando isso como produtora de material, como consultora, né? O que você percebe de permanências que ainda são fundamentais no professor de história, no professor como um todo, né, mas especificamente no professor de história, e no campo do ensino de história? O que você enxerga, professora, como permanências? Isso não dá para abrir mão. E até como a gente for começar a pensar assim, quais algumas das competências e habilidades que este novo professor de história no século XXI talvez tenha, que aí talvez seja o momento da ruptura, né? Pensando em permanências e rupturas, o que você acha que o professor de história tem que ter no campo aí do ensino de história com os seus alunos, professora? Bom, o que deve permanecer, que não deve ser jogado fora, né? Aquela coisa de jogar o bebê junto com a água, né? Não. O que deve permanecer aqui este bebê, é esse bebê que está me interessando, é que a gente tenha um olhar para o aluno cuidadoso, de uma autoridade, sim, porque o professor é uma autoridade, ele tem que se assumir como tal. Essa coisa do aluno, do professor amigo de aluno, não faz sentido, tá? O aluno precisa da autoridade, mas veja, essa palavra autoridade não é sinônimo de autoritarismo, Sim.
tá? É sinônimo de firmeza, de coerência com aquilo que você fala, com aquilo que você age, tá? E é uma autoridade que ela é amorosa. A autoridade amorosa é aquela em que você firme chama atenção, aquela em que você pede para o aluno esperar quando a aula acaba, eu quero conversar com você, tá? E você não vai expô-lo, humilhá-lo perante o grupo, por mais que dê vontade, porque a gente é humano. Sim, Sim. tive vontade Nossos de chamar pequenos o pé da aluno. ressentimentos, né? Sim, a gente é humano, tá? Tive vontade mesmo de danar aluno em sala de aula. Eu cheguei a dar respostas para aluno que depois eu pedi desculpa, cedi, não era aquilo para falar. Tá? Mas é isso, não perder esse pé. Tá? Não perder esse pé, que este aluno ele precisa, sim, né, de sentir que ele está amparado, que ele pode contar com você. Interessante isso, professora, que é tentar recuperar a dimensão, né, da relação adulto-criança-adolescente, né? Sim, Naquele livro, né, Conversa com o Jovem Professor, está muito em voga, está muito midiático, o professor Leandro Carnal, ele fala justamente isso, né? De você saber muito bem quem é o adulto da relação, né? E é interessante que a sua fala exato. justamente toca nisso, né? De A gente não pode responsabilidade. perder essa dimensão, não pode. Né? O aluno quer isso de nós, ele quer coerência, ele quer o professor adulto, principalmente por um detalhe que a gente às vezes esquece. Já por muitos anos, as crianças e adolescentes estão sendo educados só no seu grupo. Eles estão perdendo, já perderam há muito tempo, eu acho, né, a convivência com o adulto. E não digo só adulto de pai e mãe, mas é todo tipo de adulto, né? Desde os parentes, desde amigos da família, né? Eles ficam apartados, eles têm a sua própria festinha de aniversário, eles têm o seu próprio grupo, eles têm a sua própria saída à tarde ou à noite, né? E a família deixa-o sozinho, depois vai buscar. Então, eles perderam a referência de adulto. Mas eles precisam dela e sabem que precisam dela, mesmo que inconscientemente. Por quê? Porque é no adulto próximo que ele tem modelo de identidade. Sim. E ele está construindo a sua identidade. Seja para Essa afirmá-la ou para negá-la, né? ou para Interessante esse negá-la. jogo, né? De lembrança e esquecimento, de reafirmações e negações, né? Exato, ele precisa de. Aliás, se você se lembrar, Bruno, deve ter acontecido com você, como comigo, como todo mundo. A gente tem uma fase da vida escolar que a gente observa tanto um professor e quando o admira, a gente o copia. A gente Sim. copia até a letra que ele tem, que ele faz na lousa, tá? A gente copia o jeito dele falar, os trejeitos que ele tem, Jargões, né, professora? os jargões, a gente copia, a gente faz. Bom, na faculdade, então, a gente faz direto. E por que fazemos isso? Porque a gente não tem personalidade? Não, porque a gente busca formar a nossa identidade. Então, a gente vai experimentando papéis. Né? Você vai experimentando o papel do youtuber que você admira, você vai experimentando o papel de alguém do show business, você vai experimentando o papel do professor. E olha, que maravilha se a gente puder ser um bom modelo. Exato. Tem um livro muito legal também, que é o Roube como um Artista, né? Ele é bem legal, porque ele tenta mexer um pouco nesse lado dessa criatividade. E ele falou uma coisa bem interessante, professora, que é justamente isso. Imite aqueles que você aprecia, né? E isso é Sim, verdade, assim, né? No começo da nossa experiência docente, né? Eu lembro de imitar alguns, sei lá, jargões, técnicas de alguns professores, né? Até que de procurar. repente você se vê como tal, né? Como professor Sim, de e você história, professor de solta, você humanidades, cria. né? É. A cópia é um exercício escolar, Sim. não é? É, né? Vem desde a Idade Média, né? Os monges copistas. A Exato. cópia ensina? Ensina. Ela tem um momento, né? Ela não é para ser permanente, mas ela é importante naquele momento. Então, se a cópia existe até no próprio ensino, enquanto exercício, enquanto uma tarefa, né? Mesmo que mecânica, ela também acontece na relação humana. Sim. Né? E quem tem filhos sabe o quanto que eles mudam, né, de jeito ao longo da vida da adolescência, porque eles estão experimentando todos esses papéis. E o que ele admira? Essa é a questão. Né? Hoje você tem
uma força muito grande desse mundo consumista, né? De ele admirar aquela pessoa que faz sucesso, que ganha logo o seu primeiro milhão, aquela pessoa que enriquece. Sim. É um modelo muito perverso, né, de admiração, porque são minorias. E é um modelo muito mais excludente do que includente, né? Sim, É a exceção, né? Não é totalmente. obrigatoriamente a regra, né? Sim, sim. Agora, ele também admira a coerência. Ele também admira a firmeza. Ele admira a honestidade, tá? A força de caráter. Isso ele admira muito. E é curioso que isso pode passar para um aluno, às vezes até na narrativa de um personagem histórico, na narrativa de um mito, tá? Em que o aluno muitas vezes se identifica, ele adora mitos, por quê? Porque, principalmente estou me lembrando de mitos gregos, né? Que são mitos muito humanizados, né? Exato. Porque ele vê nessas figuras modelos para ele. Tá? Modelos de audácia, modelos de respostas, modelos de caminhos a seguir, modelos de persistência. Tá? Uma pedagogia, né, professor? Como se fosse um peripatético, né? A pedagogia é Sim, isso, né? Do podos, né? Ou sim, seja, de sim. seguir os passos, né? E de fato, né? O exemplo arrasta, né? Como ele tem Arrasta isso que você colocou e pontou muito bem, né? Que é a questão da coerência, né? De a fato, né? Uma das coerência. coisas que mais encanta na relação professor-aluno é essa coerência, né? Professor, o nosso tempo está passando voando. Eu tô até assustado Andamos, aqui. vamos falar de mais e Mas mais. ainda, mas ainda dentro desse tema, eu gostaria ainda de provocá-la no sentido positivo, assim, né? Você com a sua larga experiência, né? De pensar quais então são essas principais, talvez, demandas, competências e habilidades que o professor de história, a gente pode até alargar um pouquinho o professor de humanidades, né? Envolve geografia, De filosofia, humanidade. sociologia, né? De repente, professor de ética, atualidades, né? Quais as principais demandas, competências e habilidades que esse professor ele tem que ter hoje no século XXI, professor? Ok, e a palavra habilidades, eu faço a questão de trabalhar um pouco com essa palavra, né? Até porque ela é o cerne, né, da BNCC, né? A gente vai Competências chegar e lá. habilidades. Pois é. Habilidade não é conteúdo, ok? Habilidade é uma capacidade, no caso vai ser cognitiva, de você fazer algum tipo de raciocínio, de elucubração mental. Que habilidades são importantes em história? Não, em ciências humanas e eu diria principalmente para a vida adulta. Uhum. E essas habilidades elas vão não crescendo. Eu acho que a primeira de todas, tá? Que vem desde lá dos renascentistas, é a capacidade de observação. A primeira, Uhum. tá? Ela é muito óbvia em geografia, você Sim. observar a paisagem. Em história, ela não nos parece tão óbvia, mas a gente pode desenvolver essa capacidade de observação na leitura de um texto, em que você fala para aquele aluno lá do sexto ano, nossa, por que escreveram em vermelho essa palavra? Por que colocaram negrito? Observa isso. Esses sinais gráficos, eles fazem sentido. Por que está em itálico e por que tem aspas? Tá? Uhum. Essa capacidade de observar. É o texto, é no mapa que você mostra, um mapa histórico, é numa imagem, tá? De uma escultura ou uma fotografia. A primeira delas é a observação. E essa Uhum. capacidade de observação, aliás, como todas as habilidades, elas devem ser exercitadas todos os anos. Ela não é uma coisa lá do sexto ano ou do sétimo, ela também é do ensino médio. Exclusivizar para algum momento da formação do aluno, né? Na verdade, você vai somando habilidades ao longo dos anos, mas nunca deixando a primeira de ser exercitada. Tá? Sim. Então, a primeira é a observação. A segunda é a descrição. Uhum. Aulas de português faz isso o tempo todo. As de história, às vezes, não. Descrever é essencial, porque não basta você observar, você tem que ter até vocabulário para descrever o que você está observando.
Eu tô pensando até, eu tô até dando um pouco de viagem na tua fala, professor. Eu lembro até de Tucídides, né? Porque tem essa coisa Sim, do observar, do testemunhar, história, né? Bom, acho que se tem professor de história aqui, eu vou chover uma olhada, né, professora? Mas é de sim, historia, né? Historiar, ou seja, de testemunhar, né? Uma testemunha ocular. Mas é também interessante isso que você colocou, professora, que é o descrever. descrever, né? O descrever vai lhe obrigar a falar o que é aquilo, como que é aquilo, ou se está vendo uma foto, que cor que tem, que tamanho que tem, que tamanho que tem, qual é a dimensão daquela escultura, tá? O descrever te faz tornar o objeto concreto. E história, que trabalha com tanta subjetividade, com tantos conceitos, né? Com tanta coisa que o aluno não consegue segurar. Ele Sim. trabalha com o tempo. Se você fizer esse aluno descrever, você está dando a esse aluno a oportunidade de ele compreender aquilo numa dimensão que ele não vai esquecer nunca mais. O descrever, ele é importante muito dentro de história. Ele acontece nas aulas de português e nas aulas de geografia, mas na de história a gente passa um pouco ao largo. Tá? Então, ele vai descrever o documento. Esse descrever é desde mostrar quantos parágrafos tem, quantas linhas tem, que papel que é esse, se você tiver a possibilidade de mostrar realmente um jornal, uma carta, Sim. tá? Mas descrever, escrevendo isso. Olha, você vai mandar isso daqui, só que você não pode mandar a foto. Faça a pessoa do outro lado entender. Você pode até fazer uma brincadeira em sala de aula, da turma ou um aluno ver um objeto, e aí ele tem que descrever para a turma que não viu o objeto como é esse objeto. Tá? É um bom exercício, é um grande exercício. Bom, depois que ele aprende a observar, que ele aprende a descrever, tá? Ele vai aprender aí a relacionar, Sim. comparar. O relacionar e comparar estão muito próximos, né? Com o que isso se parece? O que isso está ligado? Para que isso serve? Essas são perguntas que É vão como se para a ele pudesse comparação. estabelecer essas linhas de força, né, que estão ali presentes no documento, que estão no documento, e que Exatamente. saem de alguma forma ou de outra do documento, do relato histórico, ou o que quer que seja aí que dê base, né, a essa Exato. experiência, né, de histórica para o menino, para a menina, para o jovem, né? E aí, quando ele tem essas três habilidades trabalhadas, eu acredito que, por exemplo, as duas primeiras, elas são muito boas para o sexto ano. No sétimo ano, né, que ele vai aprender a relacionar e a comparar. Sim. Depois, qual é a outra? É o analisar, que é a mais difícil. Ele vai, na verdade, conseguir fazer isso lá no ensino médio. Mas ele começa a fazer a sua primeira experiência no oitavo ano. Analisar. Analisar é você decompor aquilo, mostrar as suas partes e compor novamente. Tá? Quase uma Analisar dissecação que a gente faz uma isso, né? Lembrando um pouco aquele texto clássico do Carlo Ginzburg, né? Uma espécie de é, método indiciário, assim, né? Esse aluno observador, esse aluno analítico, esse aluno descritor, né? Porque ele descreve, né? sim. E agora um analista, né? Quase com essa capacidade mesmo, né? De colher os detalhes, né? E são essas as grandes habilidades, né? Porque as demais, o interpretar, né? Elas vêm junto, né? Com desenvolvendo essas que são básicas. Se você não passar por elas, você não chega às demais. Mas, Bruno, tem um detalhe aí que também passa muito ao largo de nós, professores de Hum, história, tá? Que é importante a gente também alimentar nesse aluno, somente os mais novos, hum, que é o lado da criatividade. hum. E nós, em história, somos um pouco impermeáveis à criatividade, porque a gente tem já o nosso padrão explicativo pronto. Nossos esquemões, às vezes, né, professora? É, a gente tem eu tive, a gente tem assim, quando começa a dar aula, você tem tudo prontinho, anotadinho, item por item, né? E não dá muito espaço para criatividade. Aliás, não dá nenhum, tá? Principalmente quando o aluno começa a falar, esse, e aí você
terrível esse aluno não dá Aí resposta você nenhuma, olha o horário, né? Você que não tem pensa, tempo nossa, eu para tenho um conteúdo você, ainda né? a cumprir, né? Eu estou no terceiro Então, bimestre, no terceiro trimestre, né? exatamente. Então, criatividade. Criatividade é também um caminho que é ano a ano, tá? Existe muito isso na arte, mas olha, às vezes nem sempre tem na arte, porque às vezes o professor de arte também acaba fazendo uma aula muito esquematizada, né? Do Sim. aluno pintar, recortar, Quase mas canônica, né, professor? Interessante isso, né? a criatividade é algo assim, é papel em branco, né? Que você vai fazer algo. Enforque-se na corda da liberdade, né? Isso. Bom, criatividade começa com fantasia. Sim. Você trabalhar com a fantasia, você dá espaço para ela. Isso E no por mais sexto que os ano. alunos não reconheçam, né, a história é extremamente abstrata, né? Porque a gente fazer crer um aluno dele olhar para uma Roma antiga ou para as, sei lá, civilizações indígenas ou para, sei lá, a diversidade da cultura do Oriente Médio e abstrair disso é um exercício de imaginação, de abstração tão forte como a matemática, como as linhas de força, vetores da física, né? E essa abstração você atinge, né? A gente sabe, você que já também deu aula em cursinho, talvez, não sei se você ainda dá aula em cursinho, lá no cursinho é muito gostoso de dar aula porque o aluno já tem a capacidade de abstração. Tá? Tanto ele tem essa capacidade de abstração, que é muito comum um aluno do cursinho falar para o professor dele do ensino médio ou do fundamental que o professor do cursinho explica melhor. E a gente engole isso com uma raiva danada, Só né? que ele não sabe, né, que ele também passou por um Ele que está processo melhor. de amadurecimento e de transformação e de Exatamente. cognição também, né? Cognição, é ele que está melhor, né? Mas para chegar a essa abstração, você tem passos a cumprir, né? Ela não vem de repente. Um dos passos é a fantasia, que existe próprio na criança, aquela criança que, aliás, é tão fantasiosa que ela acredita no Bob Esponja, que é uma esponja que fala. Né? Isso é mais fantasia que isso, né? Então tem a Sim. fantasia. Da fantasia, ele vai pular para a imaginação. A imaginação é o caminho para chegar na criatividade. Agora, para que precisa de criatividade? Só para ele virar um artista? Não. A criatividade, ela é importante até para você pensar em todas as faces de um cubo, Sim. só vendo a primeira face, Uhum. tá? Você precisa disso. A criatividade e a imaginação são importantes para você fazer um planejamento, porque você começa a ver na frente o que você vai estar fazendo agora, Sim. tá? Tanto é que um dos padrões do intelecto humano foram nas pinturas pré-históricas, quando você tem na pintura rupestre a imagem daquela figura, daquele animal, né, e que algumas pinturas pré-históricas, como em Lascaux, estão até com flechas desenhadas no corpo do animal, Sim. aquele xamã, feiticeiro, ou não sabemos quem pudesse ser, que desenhou aquilo, ele está imaginando algo que ele não está vendo, ele está imaginando o que ele quer que aconteça. E deixando Até, uma obra aberta, né, para interpretação, né, professor? sim, plantar um trigo daquela semente que é minúscula, quem deliberadamente colocou essa semente no chão já viu o trigo feito, o trigo pronto, o trigo nascido. Isso é imaginação. Sim. Uma experiência A de imaginação. processo também, né? É fundamental em história, Exatamente. né? É Professora, fundamental. pensando aí nessa área da criatividade, né? Tem umas outras perguntas que aí a gente já começa a tentar voltar um pouquinho, né, para isso, talvez seja Opa, uma das expectativas dos nossos espectadores, né? Quem está participando da live, que é falar um pouco e pensar um pouquinho a BNCC. Eu sei que você esteve sim, envolvida, sim. perdão, diretamente com isso, em algumas discussões, alguns fóruns de discussão, né? Mas antes disso, né, só aquele momento assim breve do merchandising, né? Lembrar, gente, quem não acessou ainda, quem não conhece o banco de questões Laplace, depois aqui da nossa live, da nossa conversa, tá uma delícia, né? Eu tô até com medo até de Cronos, né? Esse Sim. Deus da história que de alguma forma ou de outra nos abate, né?
que depois aqui da nossa gostosa conversa, vá até lá o centro, o site do Centro Laplace, principalmente o site do Banco Laplace, e também recomendo também quem não conhece o projeto e o site, né, da professora Joelza, o Ensinar História, que também se dirige até lá, vai ter conteúdos os mais diversos possíveis para todos vocês se sentirem contemplados na área de história, né? Então, professor, assim, pensando ainda dessa questão da criatividade, que eu acho que é fundamental, isso tem sido um paradigma hoje, né? Na educação, nos debates, nos fóruns de discussão de educação, né? Eu queria perguntar justamente isso, né? Na sua opinião, o que de novidade, né? De importante novidade, ou uma ou duas novidades, que na sua opinião a BNCC trouxe, que foi assim cabal dentro de uma perspectiva de ensino de história, de qualidade, ou que impacta positivamente a área do ensino de história, professora? Bom, tem muitas coisas para escolher uma ou outra, né? Eu falei para você citar só duas, para não deixar muito aberto Tá. para a professora. Mas, dentro, em primeiro lugar, quando a BNCC prioriza competências, isto é muito importante, tá? Porque essas competências não dizem respeito a uma disciplina, né? Ela diz respeito a todo o processo de ensino, a todas as disciplinas. Se você for ler as competências de outros componentes, estão todos muito próximos às suas competências. E tem as competências gerais, então, que valem para todas. E isso é muito importante, né? Lembrando que é para, ao longo desses 11 anos de ensino básico, né? Desenvolver todas elas, não perder nunca esse foco. A segunda grande novidade positiva da BNCC, esse trabalho com as habilidades. E aí eu volto a lembrar, né, que há ainda alguma confusão entre os colegas para entender as habilidades. E isso por conta da nossa própria formação. É justificável, mas a gente tem que superar, tá? A gente Sim, lê as habilidades como sendo um currículo. Então, eu pego lá as 18 ou 20 habilidades que tem no sexto ano e eu entendo que eu tenho que seguir cada uma delas enquanto currículo em sala de aula. Não, não é sim, bem assim. O que está interessando é que você trabalhe aquele verbo que está no começo da habilidade, porque ali está a habilidade. Só que foi sim. colocado junto com esse verbo, né, um descritivo de um conteúdo para lhe ajudar a entender. Mas não estava colocar lá, observar, descrever, Sim. relacionar. Caracterizar, né? Sim, ficaria muito solto, né? Então foi colocado algum conteúdo. E também a BNCC trouxe, aí eu já vou para uma terceira característica, né? Trouxe temas que estavam longe do ensino de história, longe dos livros didáticos, né? E temas que estão na academia, que é, por exemplo, falar sobre a tutela indígena, a mulher, o papel da mulher, tá? Os movimentos negros. Isso não estava realmente no livro didático. O livro didático citava isso, às vezes, num box, né? Mas isso não era um tema de sala de aula. Mas uma Então, isso é muito. curiosidade do que necessariamente algo central a ser analisado, né? Sim, sim. Então, isso nos obriga a ler, né? Nos obriga a nos preparar para tal, e é ótimo, né? Vamos saber mais, né? Para Isso é interessante, transmitir. professora, porque eu lembro de um ex-professor meu lá da Unicamp, o Robert Slanes, né? A gente chamava ele de Bob, né? O Bob Slanes, é que ele falava, né? Que na média, né? A produção de um conhecimento historiográfico demorava no Brasil entre 15 e 20 anos para ser vulgarizado, para ser popularizado nas redes de ensino básica, né? Você tem sentido, professora, que isso está mais ágil, essa produção da Está, academia escorrendo um pouco mais fácil para as redes básicas de ensino, para as redes públicas? O que você tem sentido isso? está indo muito mais rápido, não há a menor dúvida, né? Mas também está um pouco atropelado. Interessante. Está atropelado no seguinte sentido: o esforço de trazer essas novas discussões para a sala de aula não foram pensados em que momento trazer.
Tá? Hum. Então, quando eu vejo lá no sétimo ano, se eu não me engano, acho que é a primeira habilidade lá do sétimo ano, Uhum. para discutir com o aluno o conceito de modernidade, oi, Dá até a gente sua frio um pouco, né? se tivesse lá no ensino médio, legal, tá? Mas o aluno nem bem conseguiu entender uma idade média, né? E de começar a discutir o conceito de modernidade, o que é que você consegue com esse aluno nesse momento? É falar que a palavra moderna pode ter sentidos diferentes. Ela Ponto. estabelece uma oposição com o antigo, né? Você no final faz uma discussão muito rasinha, né? Muito Sim. epidérmica. Não é uma grande discussão. Então, isso que eu digo, atropelar, né? Um outro atropelo que eu vi, mas eu acho que a BNCC vai depois repensar isso, né? Acredito. No Uhum. quarto ano, meu Deus, quarto aninho. Quantos anos são agora? Quarto ano? 8 anos? 9? Eu acho que são, por aí, né? É, acho que Certo. 9 anos, é. E esse aluno lá do quarto ano está lá colocado, acho que é a última habilidade, né? Ah, a origem do homem. Olha, esse aluno está vindo no primeiro, segundo e terceiro ano, estudando primeiro ele, a família, depois a escola, o bairro, A a memória, né? cidade, o estado, vai aumentando aquele ciclo do conhecimento dele. De repente, ele é jogado na origem do homem, que acontece lá 14 milhões de anos atrás, tá? Quando aparece o hominídeo mais antigo. É um looping temporal. Eu fico pensando na cabeça desse menino, dessa criança, né? A capacidade de escala, né? Porque até hoje, nós, historiadores, Sim, adultos, né? A gente olha e vê em escalas de 1.000 anos, 100.000 anos, e às vezes até no caso, milhões de anos. Como isso nos impacta, né? Que a gente não tem percepção disso, né? Essa questão da é. escala até, né? Então, por isso que eu digo, é muito bom trazer as discussões, né? Isso está acontecendo de uma forma rápida, só que acontecer de uma forma, tá atropelando a formação, né? A esse caminhar do ensino. Eu acredito que isso vai ser revisto, isso vai ser repensado. Acredito que teremos, né, uma nova consulta pública, como aconteceu com a BNCC, e os professores terão bastante experiência, bastante o que falar, né, Sim. para arredondar essas coisas que ficaram um pouco deslocadas, né, sem Esse sentido. retorno dialético que é necessário, né, professora Sim, Joelza? Ouvir quem está na ponta do processo mesmo, né? Você sente que os professores estão aptos, assim, de um modo geral, com essa formação que lhes tem sido dada, assim, para dialogar com isso, professor? Ou você acha que esses professores ainda estão um pouco jogados à própria sorte aí nessa aplicação dessas novidades, assim? é triste falar nisso, né? Mas ainda não estão formados, não. Né? A gente Hum, mesmo, já dá aula há muitos anos, às vezes sentimos buracos na nossa formação e temos que correr atrás, né? Imagina quem está começando, né? E quando eu sim. vejo cursos de licenciatura sendo oferecidos, curso de 6 meses, né? Eu fico É muito difícil conter o triste. riso diante dessa ironia, né, professor? Eu fico muito triste, primeiro porque você cria uma ilusão de profissão para a pessoa que é jogá-lo no abismo, Sim. né? É um crime fazer isso com o professor. Meu Deus, lidar com 30, 40 alunos em sala de aula não é tarefa fácil. Agora, se você não estiver preparado, então, é um horror, tá? Então, uma coisa é essa, né? A outra nós ainda temos uma formação, e a faculdade ainda não conseguiu superar isso, que é uma formação segmentada, né? Eu estudei história, eu não estudei geografia, filosofia, sociologia. O que entrou para mim desses outros componentes veio assim meio que a reboque de algum texto que eu lia de história, né? Como o Sim, Brodel, por exemplo, falando do Mediterrâneo. E aí eu vou lá no mapa olhar o Mediterrâneo e conhecer esse Mediterrâneo, né? sim. E hoje nós queremos um professor que ele tenha uma visão muito mais larga, que ele seja de fato um professor, né? Uma interdisciplinaridade, que ele
ele percorra esses componentes com facilidade. Mas esse professor não está formado. Isso me lembra um pouco aquele texto, né, do Luiz Fernando Serri, né, em que ele fala, né, a formação de professores, né, que é isso, nesse currículo 3+1, que parece que impera ainda, né, 3 anos de bacharelado, de teoria, e depois mais um de pedagogia, mas também que já é um pouco esse tropeço, né, quase que se Sim, tropeçando para se cair em sala de aula, né, ele ainda é muito forte, né, e como ele ainda encerra, né, ele cria esses grilhões ainda na prática e na reflexão sobre o ensino de história, que é um campo a ser pensado mesmo, né? Eu acho que essa live também está aqui para a gente pensar isso, né? É um campo que deve ter as suas particularidades, né? Tem pesquisadores muito bons produzindo coisas na área de ensino de história, né? E que muitas vezes é delegado, né? É relegado. E a gente às vezes esquece, né, professora, né? Para quem já leu os textos clássicos, né? Quem nós compôs precisamos o pensar currículo nisso. de alguma forma ou de outra, a educação básica, né? A educação básica criou, de alguma forma ou de outra, esses grandes eixos, né, de idades, de eras, né, para justamente ensiná-los, né? E a gente às vezes esquece disso, né? Ainda não chegamos a uma coisa que é um sonho meu de pensar numa faculdade de ensino de humanidades, faculdade de ensino de matemática, faculdade de ensino de educação física, tá? Porque o ensino ele pressupõe uma epistemologia, ele pressupõe uma Sim, prática, uma preocupação, um procedimento, enfim, toda uma estrutura que não é a mesma da pesquisa do historiador, não é a mesma sim, do educador físico, não é a mesma do biólogo, tá? Então, nós ainda não temos isso. Algumas ciências, né, já foram recicladas nesses tempos. Agora eu falei em biólogo, eu me lembrei muito bem, né? Hoje em dia, biologia é uma faculdade que se abriu em tantas outras faculdades, né? sim, De dentro da biologia saiu a farmácia, de dentro da biologia saiu o curso de genética, que passa a ser um curso universitário, tá? A tal sim. ponto que o curso de biologia, que dura 4 ou 5 anos, tá? Hoje perdeu um pouco o pé, porque você não contrata mais biólogo, Sim. você contrata o especialista que saiu da biologia. No final, o biólogo que tem 4 ou 5 anos de faculdade, que é dificílima, acaba sendo Sim, professor de biologia. Que não precisaria de toda aquela especialidade para ser um professor de biologia. Tá? sim. Então, é isso. Nós precisamos repensar todos os campos de conhecimento, né? Que eles têm que se adequar a novas situações, né? A novos contextos, a novas referências. Nós ainda temos a estrutura nas universidades desde a fundação da USP, né? Lá Sim. pelos franceses, e ainda temos uma formação bastante europeia, né, de história, né? E eu fui conhecer a história do Oriente por conta e risco, né? Isso não era E pensado, às vezes né? até por necessidade, né, professora? Tanto Sim, curiosidade pessoal, mas hoje, por exemplo, alguns livros didáticos, de repente tem ali história da China e o que que isso de fato foi trabalhado, né? História do Japão e que isso foi trabalhado, né? e no entanto temos uma China aí que está, né, dominando o mundo e que precisa ser reconhecida. A gente mal conhece a história dos Estados Unidos, né? Que é o nosso A gente mal conhece a história dos nossos vizinhos, que a gente tem grandes relações e similitudes, né? Semelhanças, né? Professora, ainda pensando num tema que eu acho que assim é legal falar, é interessante a gente falar, pensando nesse grande eixo aqui do ensino de história, né? Mas a gente sabe que o vestibular, né? Eu sempre digo que é uma espécie de um remédio veneno, né? Sim, Esse império dos vestibulares, né? Até do que eles têm colocado e posto como currículo, né? Para a educação básica, né? E aí a minha pergunta para você, professora, é em que as bancas e as provas de vestibulares têm contribuído para a área de ensino de história? Mas também fazer a pergunta ao reverso, né, o outro lado da moeda, né? Em que as provas e as bancas de vestibulares, elas também têm atrapalhado, na sua opinião, assim, pensando esse díptico? bom, os vestibulares
obrigam esse professor a, primeiro, tentar dar o seu conteúdo. Né? É inadmissível que você não consiga terminar o seu conteúdo, sendo que o conteúdo de história é extensíssimo, né? É cobrado nesse vestibular. Então, você tem que estar atento, né, com o seu tempo de ensino, para dar conta nesse tempo de ensino a abranger todos aqueles temas, todo aquele conteúdo. Isso é bom? Bom, se nós pensarmos que esse conteúdo tem 3 anos no ensino médio para ser concluído, ele não é concluído, alguma coisa está errada aí. Sim. Tá? O que está errado? Uma sensação de espartilho, né, professora? Sim, porque o ensino não é, meu Deus, Gilberto Freire já falou isso lá atrás, né? O ensino não é uma coisa para você colocar o elo abaixo do estudante. Tá? Você tem muito diálogo, você tem muita discussão, você tem muito debate em sala de aula que detém o seu programa. E graças a Deus que detém. Tá? Então, nós precisaríamos pensar mesmo num vestibular aonde, aí sim, deveria ser cobrado realmente uma competência e uma habilidade e não um conteúdo. Tá? Então, não faz mal que o aluno, por exemplo, nunca não deu tempo de estudar o populismo na América Latina, por exemplo. Tá? O professor não conseguiu chegar aí. Ele só leu esse título na apostila, no livro. E o que muitas vezes tem sido uma realidade, né? Com não só um currículo, mas um número de horas-aulas dedicadas à área de história que vem se reduzindo, né, professor? Exato. Mas, como é que o vestibular poderia ajudar esse professor? Né? Coloca lá a questão de populismo que não foi dado na sala de aula. Mas ele não vai cobrar nesse teste quem foram, quais são os modelos de figuras populistas da história? Sei lá, Cárdenas do México, Perón da Argentina, Vargas do Brasil. Tá? Não. Ele pode colocar um texto falando sobre, tentando conceituar o populismo, tá? E as alternativas, fazendo uma conexão com o tempo presente. Sim. E ao fazer a conexão com o tempo presente, ver se esse aluno entendeu o conceito que está ali do populismo. Sim. O que esse aluno está fazendo? Ele não está tendo ali uma avaliação se ele sabe o que é populismo, mas se ele consegue concatenar, tá? A relação passado e presente, conceito e situação histórica e fato histórico, tá? Que é a competência. Está aí a habilidade, está aí a competência que a gente quer. É como se o fato histórico, que não deixa de ser importante, né? Ou seja, os fatos, sucessões históricas ou até os elementos históricos, eles ficassem basicamente como uma matéria-prima, né? Ou seja, como um instrumento para se pensar questões que são aí justamente as competências e habilidades, né, professora? Porque em sala de aula, principalmente no ensino médio, o aluno nos questiona muito, o aluno traz muito as coisas do presente para discutirmos em sala de aula, né? E muitos desses alunos já conseguem fazer pontes entre o passado e o presente. Às vezes são pontes muito toscas, né? Muito simplórias. Mas São linhas muito diretas, né? Mas ele está fazendo a Eu até ponte. respiro fundo, né? Porque eu também tenho prática docente, dou aula também, né? E às vezes assim, eu falo sempre para eles, a sua pergunta é muito boa e simples, mas a resposta ela é longa e complexa. E é bom que o aluno também se sente muito valorizado com isso, né? Bem legal. E essas discussões, elas são riquíssimas. Então, uma discussão como essa, muito bem feita em sala de aula, ela está preparando o aluno para fazer um tipo de teste que vai exigir dele estabelecer essas relações, fazer as analogias, observar as diferenças, tá? Sim. Ele precise conhecer exatamente aquele fato, porque a gente não sabe tudo, nós não temos condição de saber tudo. Nós mesmos já fomos pegos em sala de aula com branco, né? Esqueci. Não, e essa incompletude é fenomenal, né? Essa incompletude é quase como parte do desejo de querer conhecer, né? Como no jogo de resta um, né? Se não tem um espacinho vazio ali, né? As pedrinhas, as bolinhas não se mexem, né? Então é necessário a falta, né? Interessante isso, né?
Exato, Professor, ainda a exatamente. gente já está quase no final, eu gostaria de ter um pouco da sua impressão, porque eu sei que no seu site, né? E aí, de novo, quem ainda não conhece o site da professora, se dirige ao Ensinar História, e quem não conhece ainda o site do Banco de Questões Laplace, corre lá depois dessa live e E fique ele se completa. sabendo. Exato, e é verdade, eles se completam. Mas assim, um pouco da sua impressão, professor, o que você sentiu da prova de humanidades, e é obviamente pensando especificamente em história, mas o que você sentiu da prova de humanidades desse Enem 2020, que foi aplicado em 21 aí? 20, né? A gente vai escrever o resto da vida, 2020/21. Bom, eu fiquei profundamente decepcionada com a coleção de testes que foram formulados em história. Tá? O Enem de Humanidades tem 45 questões. Ali tiveram 12 ou 13 de história, digo 12 ou 13 porque uma delas ficou entre um terreno de história e filosofia. Sim. Dessas questões, duas, tão somente duas, eram de história do Brasil. Meu Deus, o aluno que está fazendo o Enem, que vai fazer uma faculdade, possivelmente nunca mais ele vai estudar história, nunca mais ele vai ter história na vida, né? E Uhum. o que lhe foi cobrado, a história do seu país, com o qual ele deveria ter uma identidade, né? Nacional, cultural, né? Foram Uhum. duas questões. Uma de jesuítas e uma de Revolução de 1817 em Pernambuco. A pernambucana de 17, né, professor? Isso. Nenhuma das duas requeria do aluno um raciocínio grande e elaborado. Tá? Sim. Apenas que as alternativas traziam palavras que talvez ele escorregasse um pouco para entender, né? Porque as alternativas foram colocadas de forma substantivadas. Né? Então, isso às vezes, para um aluno, que é uma linguagem muito acadêmica, né? Pode soar esquisito. Ele precisaria de ter com cuidado, mas era Sim. tranquilo de encontrar a resposta. A resposta não estava ali difícil, porque as outras quatro alternativas eram realmente impossíveis. Tá? E de história geral? O que nós tivemos de história geral? Perguntas sobre pré-história. A pergunta lá de arte pré-história. Sim. Roma, República Romana, a Babilônicos, democracia, né? enfim, a República Romana, a democracia grega, sobre a questão quem é esse povo, quem é o cidadão, quem é esse cidadão, tá? A Mesopotâmia, o Hammurabi, Uhum. estava até um pouquinho sofisticado ali o enunciado do Hammurabi, que colocava a palavra em sumério, né? Mas depois eu rapidamente falava lá no código de Hammurabi, então Uhum. não era difícil do aluno saber, né? Depois tinha questão de América Latina, Estados Unidos, acho que tinha umas 3 questões de Estados Unidos. Tá? E essas questões dos Estados Unidos também, século XIX. Uma questão de um tema que eu duvido, gostaria de fazer uma enquete nacional. Que A professor professora tem deu em meios para sala de isso, aula o a canal tá criação aberto. dos coolies? Quem falou dos coolies, os chineses que foram levados para o É. Peru? Quem falou disso? Ainda se falasse dos chineses indo para os Estados Unidos, pô, lá tem de fato a Chinatown, né? Talvez algum aluno que soubesse Foi uma fazer questão uma... um pouco assustadora, assim, né? Deus! Foi Né? realmente assustador. Só para a gente tentar encaixar, porque o tempo está avançado, professor, eu também achei que foi uma prova elitista, né? Com alguns Foi. detalhamentos, né? Aquela questão de Anarrier, Rendezvous, né? Eu achei ela um pouco elitista Quadrilha e para isso. complicada, né? Mas, Eu só enfim, eu queria acho que a prova ela é um diálogo com o tempo, de alguma forma ou de outra, sempre contemporâneo, né? É interessante a gente Sim. pensar como a história está sempre em diálogo, né, com o tempo contemporâneo, né, professora? Professora, desculpa, mas assim, para a gente não ser cortado aqui pelo sistema do Instagram, eu vou ter Pois que tá. realmente encerrar essa live, né? E mais uma vez, assim, agradecendo assim, enormemente. Eu acho que assim, a gente pode fazer uma versão 2 aqui, uma segunda versão dessa conversa, porque eu acho que vai ser Com o maior muito prazer. legal. E E renovando esse convite para outros momentos, professora Joelza.
Sim, sim, vamos renovar, vamos refazer, porque a gente tem tanta coisa para conversar, né? E há tantos desafios para discutirmos juntos, né? E até conversar com também o pessoal que está aí nos assistindo, né? Sim, sim, Certamente tem sim, muita sim. gente para participar. Obrigada, Exato. Bruno, pela oportunidade, tá? E o pessoal que for ao meu site, o Ensinar História, né? Eu tenho utilizado muito a plataforma Laplace para fazer seleção de questões e de testes, né? Sim, Porque, de fato, está tudo tão arrumadinho ali, tão pronto, né? Que facilita legal. enormemente o nosso trabalho. Basta somente fazermos a nossa seleção. Tá? Legal, professora. Muito obrigado mesmo. Fica mais uma vez a recomendação para que vocês conheçam o Ensinar Histórico e conheçam aí o banco de questões Laplace. Prometo que haverá uma próxima conversa e mais uma vez, professora Joelza, muito, muito obrigado. Até mais. Obrigada, tchau, até mais. Tchau, tchau.